Olá, gente, aqui é a Vitória. Estamos começando a nossa última aula de literatura para o Enem, né? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre concretismo dos anos 50 e a poesia marginal dos anos 70, tudo bem? Vamos começar. Então, pessoal, o movimento concretista, ele foi liderado inicialmente por Décio Pignatari e pelos irmãos Campos, certo? Que são Augusto e Haroldo de Campos. E esses caras vão fundar uma revista chamada Noi Grandes, e nessa revista eles vão publicar ali os seus poemas, certo? E a partir daí eles vão propor uma poesia concreta que rejeitava a produção literária da época, né, que era dominada ali pela geração de 45, ou seja, a terceira fase moderna, né, que a gente estudou algumas aulas aí para trás. Então, em 1958, os irmãos Campos e o Décio Pignatari lançam na revista o plano piloto do Manifesto Concreto. E nesse plano piloto, eles vão propor um tipo de experimentalismo poético, defendendo ali a abolição do verso tradicional, né? Eles queriam uma poesia mais objetiva, defendiam ali o uso de paranomásias, de neologismos, de estrangeirismos, de repetição de certos morfemas, a valorização do som, do visual e da carga semântica. E eles defendiam a ideia, né, de que deveria acabar com essa distinção entre forma e conteúdo. Eles queriam propor uma nova linguagem que usasse o espaço gráfico como agente estrutural do poema, não se limitando a fazer poemas somente em uma forma estruturada de estrofes, né, por exemplo, que é o mais normal, mas utilizar outros espaços para fazer poesia também. E o poema, né, ele vai ter forma, ele vai ter imagem, vai ter pouco discurso. Eles querem trazer o visual para a literatura. Então, ao visualizar o poema, o leitor vai fazer a interpretação das imagens e preencher, né, imaginar ali as entrelinhas do poema. Tudo bem? E aí, pessoal, na poesia concreta, a gente vai ter uma linguagem não verbal, né? Portanto, os recursos tipográficos são usados de maneira criativa para complementar ali a ideia do poema. O padrão de verso tradicional vai ser abolido. Os poemas passam a ter múltiplas leituras, né? Dependendo de quem está lendo, dependendo da referência que aquele leitor tem e como ele preenche as entrelinhas do poema. E esse manifesto teve bastante influência de poemas ali de Oswald de Andrade, né, de alguns autores da primeira fase moderna, né, justamente nesse quesito de você fazer poemas pequenininhos, né, que são os chamados poemas pílula, por serem pequenos. O Oswald de Andrade também vai influenciar na poesia marginal, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, tudo bem? Então, isso aqui é tudo que eu já falei, né? Negação do verso tradicional, valorização do visual, né? A participação ativa do leitor interpretando ali as entrelinhas, uma linguagem direta, mais objetiva, sem uso de conectores, né? A valorização ali de substantivos e de verbos para a formação do poema, utilização de múltiplos recursos, né? De recursos tipográficos, como eu já falei. Então, nesse tipo de poema concreto, nós vamos ter a valorização do texto, do som e da imagem, certo? Então, você vai abolir o verso discursivo, né, que é aquela estrutura normal em estrofes. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos para a gente entender o que significa isso, né? De utilização de múltiplos recursos, de recursos tipográficos, né? De não seguir essa linha de verso discursivo. Olha só esse poema aqui dos Irmãos Campos. Nós temos a palavra lixo sendo formada pela palavra luxo. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente pode retirar aqui dessas entrelinhas? Diversas interpretações, tudo bem? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo essa obra é aquele ditado que diz: meu lixo, seu luxo. Ou seja, aquilo que pode ser o lixo de uma pessoa pode ser luxo de outra. E a gente também tem outros tipos de interpretação. Por exemplo, que todo luxo é feito de lixo, ou a somatória de todo lixo é luxo. E se a gente filosofar e esticar a baladeira aí um pouquinho, podemos pensar o seguinte, né? Que todo luxo que a gente acumula ao longo da vida não significa nada, não serve para nada. É basicamente lixo, porque a gente não precisa de uma vida luxuosa. É mais importante colecionar momentos com as pessoas que a gente ama do que acumular riqueza e luxo. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam que nós temos múltiplas interpretações nesse tipo de poesia, né? O leitor, ele participa da composição da poesia porque ele vai complementar o significado do poema por meio ali das entrelinhas. Tudo bem? Agora, olha esse aqui do Décio Pignatari. Beba Coca-Cola, babe cola,
beba coca, babe cola caco, caco, cola, cloaca. A gente pode, pessoal, aqui seguir uma linha de raciocínio mais direta, né, e entender que a bebida é comparada ali a uma excreta, né, a uma merda, a uma porcaria. E se a gente esticar a baladeira um pouquinho ou filosofar, né, podemos pensar o seguinte: a Coca-Cola pode ser vista aí como um símbolo para o consumismo, e então o poema pode ser interpretado como uma crítica ao consumismo, né? É uma forma de se interpretar. E eu quero que vocês percebam que, devido a essas múltiplas formas de interpretação, quando vocês estiverem resolvendo a questão de vestibular sobre concretismo, não se preocupem, tá? O enunciado da questão vai guiar vocês para a interpretação que a questão está querendo. Vocês vão ser direcionados. Não vai ser aquela questão completamente aleatória em que tem diversas interpretações e você tem que chutar para saber o que foi que a pessoa que elaborou a questão quer. Não, não é assim, né? O enunciado da questão vai guiando vocês ali para a interpretação adequada que a questão está querendo, certo? Vocês vão ser direcionados, não se preocupem em relação a isso. Vamos agora olhar outros exemplos aí de poesia concreta, tá? Bom, olha aí. A gente tem, nesse primeiro quadrinho aí de cima, nós temos a palavra lei, e formando a palavra lei, nós temos finge que funciona. E está falando em relação ao artigo 6 da nossa Constituição. Esse artigo de número 6 fala sobre direitos sociais, tá? Esse artigo vai dizer que a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência ao desamparado são direitos sociais. E aí, nesse poema, nós temos uma crítica aí bastante direta, né, dizendo que esse artigo é uma lei que finge que funciona. Tudo bem? Então, a gente pode também ter crítica social nesse tipo de poema. Não é uma coisa obrigatória, mas também é possível. E outra coisa muito interessante é que eu quero que vocês percebam nesse segundo quadrinho aí, tá? Nós temos o desenho, né, de um barquinho sendo formado aí por palavras. E dentro desse desenho tem o seguinte: estou sempre sonhando, vou navegando na vida como quem desbrava o mar, com a certeza da partida e o mistério do aportar. Então, pessoal, ele faz essa brincadeirazinha aí, né, em relação ao mar, a navegar, e você tem aí o poema formando o desenho de um barco. Então, é esse tipo de utilização de recurso tipográfico, né, utilização do visual que eu quero que vocês entendam que existe na poesia concreta. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre poesia marginal. Minha gente, seguinte, poesia marginal, ela surge na década de 70, ali no contexto da ditadura civil-militar que aconteceu aqui no Brasil, e ela vai surgir como uma espécie de contracultura, sendo um grito contra a censura da academia. E entendam, não era uma censura necessariamente à ditadura militar, certo? Era a ditadura da academia, que dizia que só podia escrever de certa forma e tal, coisas desse tipo. Então, a poesia marginal não foi um movimento extremamente político, essencialmente político, até porque existiam outros movimentos na época que eram de fato politizados, né, que foram criados com esse objetivo e batiam ali de frente com a ditadura civil-militar e toda a censura que esse período promovia. Por exemplo, né, a poesia engajada do CPC, que na época era o Centro Popular de Cultura, foi criado em 1961 ali no Rio de Janeiro, era ligada à União Nacional dos Estudantes e reunia diversos artistas ali com o intuito de construir uma cultura nacional, popular e democrática. E eles tentavam fazer isso por meio da conscientização das classes populares, certo? Então a poesia marginal, ela recebe esse nome não porque quem fazia era marginal, era ladrão, era gente do mal, né? Nada disso. A poesia marginal recebe esse nome porque estava à margem da sociedade, no sentido de que não estava na livraria, não estava sendo divulgada pela imprensa, né? Não pertencia ali ao mercado editorial, até porque não podia e porque também não tinha um aval de órgãos da censura ali do governo. Aí vocês devem estar se perguntando, Vitória, então como que esses poetas faziam, né, para os poemas chegarem nos leitores? Bom, pessoal, os próprios escritores faziam as cópias nos mimeógrafos, tá? Que é isso aí que vocês estão vendo nessa foto, o ancestral da máquina de Xerox. Inclusive, essa geração ficou conhecida por geração mimeógrafo justamente por isso.
A galera fazia as cópias ali no mimeógrafo e saía por aí vendendo, né? Nas portas dos bares, em praças. Tinha uma galera que rebolava os papéis e as poesias ali de cima de prédios, para não serem pegos pela censura, né? Porque aí não tinha como identificar o autor da poesia dessa poesia que não tinha passado pelo órgão da censura, coisas desse tipo. Então, gente, esses autores, eles faziam basicamente tudo, né? Eles escreviam, corrigiam, editavam, publicavam e vendiam os seus próprios escritos. Então, nós temos aí uma poesia urbana, né? Poesia das ruas. Bom, pessoal, então, as poesias eram de textos pequenos, né? Influenciados aí pelo Oswald de Andrade e alguns outros poetas da primeira fase do modernismo que defendiam os poemas pequenininhos, os poemas pílulas. Às vezes, esses textos pequenos aqui da poesia marginal vão vir com algum apelo visual, uma foto ou um quadrinho, por exemplo, e eles vão ter uma linguagem muito coloquial, né, com traços de oralidade, uma linguagem bastante espontânea, que vai abordar temáticas do cotidiano, puxando às vezes um pouco até para o erótico, e permeados ali por sarcasmos, por ironias, vão valorizar os versos livres e brancos, gírias e palavrões, né? O lema desse tipo de poesia é seja marginal, seja herói. Foi inventado pelo Hélio Oiticica, que também inventou o nome Tropicália, e é justamente por isso que muitos poemas marginais são musicalizados, né? Eles estão presentes ali no tropicalismo. Existe essa relação de proximidade entre esses dois movimentos. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, essa poesia marginal teve uma influência direta do contexto de movimentos de contracultura que surgiam na década de 70, como, por exemplo, o movimento hippie, né, o Flower Power, no contexto ali da Guerra do Vietnã, aquela galera de Woodstock que defendia aquela ideia meio maluca, né, de sexo, drogas e rock and roll. E como principais autores daqui desse período, nós temos o Chacal, o Leminski, Cacaso e a Ana Cristina César. Tudo bem? E eu trouxe aqui uma poesiazinha para a gente ver como é que funciona isso, né? E que a gente também pode ter crítica social nesse tipo aqui de poesia. Novamente, não é uma coisa que seja obrigada, né? Não é uma característica que vai acontecer em todo tipo de poesia marginal, mas pode acontecer. Esse poema se chama Receitas e é do autor Nicholas Baer. Diz o seguinte: ingredientes: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos e 2 canções dos Beatles. Modo de preparo: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a misturar o fogo, adicionando 2 conflitos de gerações. As esperanças perdidas, corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Então, pessoal, esse poema é uma provocação à geração que vivia ali da ditadura civil-militar, vivia num contexto social extremamente precário, né, em que a liberdade pessoal era ameaçada constantemente caso as pessoas não estivessem nos moldes esperados pela classe conservadora dominante. Então a gente consegue inferir tudo isso aí a partir desse texto. E na aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido pegar o máximo de informações possíveis aí ao longo desse ano, né, para poder fazer o Enem tranquilo. Eu acho que o que a gente comentou ali ao longo dessas nossas aulas aqui online, né, foram o suficiente para a gente ir para a prova, fazer uma boa prova de linguagens, ter um embasamento muito legal para poder resolver as questões, né? Creio eu que a prova vai ser bem tranquila se vocês tiverem estudado direitinho e acompanhado aqui as aulas. No mais, eu desejo uma boa prova a vocês, façam a prova com muita tranquilidade, tendo certeza de que vocês fizeram o máximo de vocês em meio a uma situação extremamente caótica e que a gente aqui do ENA está muito orgulhoso por tudo que vocês fizeram ao longo desse ano, né? E estamos aí com vocês, qualquer coisa pode tirar dúvida com a gente aí ao longo dessa semana, a gente está aqui para ajudar vocês. E é isso, pessoal, a gente se vê na nossa aula de revisão, tudo bem? Tchau, tchau!